O assunto agora é aposentadoria. Se você tinha dúvidas, nós vamos tirar para você. Eu estou contando aqui com a ajuda do professor Antônio Cláudio, que vai conversar conosco a respeito deste assunto. Professor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Jornal do Piauí, tudo bem? Eu que agradeço a confiança, muito obrigado. Vamos lá, vamos falar a respeito de aposentadoria. Muita gente está questionando a aposentadoria, a regra nova, a necessidade de fazer, mas vamos começar logo com isso, professor. A aposentadoria é uma coisa que nós tínhamos que discutir. Sim, jeito, né? A expectativa de vida da população do trabalhador só tem aumentado. Então, obrigatoriamente, as regras de aposentadoria, elas precisam gradativamente ir se adaptando a essas novas regras que acontecem na situação real. Então, efetivamente, precisava ter um ajuste. E esse foi o ajuste maior que nós tivemos nos últimos 30 anos. Muito bem. Então, vamos lá, começando com a nova regra apresentada. Nós estamos até aqui com o nosso WhatsApp aqui, 99040322. Se você quiser mandar alguma pergunta, pode mandar, que a gente vai tentar responder por aqui, tá? Com a ajuda do professor Antônio Cláudio. Bom, reforma da Previdência. A nova regra agora estabelece idade mínima de aposentadoria. Vamos lembrar que não tem mais discussão. Essa é a regra que passa a valer com a promulgação agora em novembro. 65 anos, idade mínima para homens. 62 anos, idade mínima para mulheres. Professor, quer dizer o quê? Eu vou ter que trabalhar até 65 anos de qualquer maneira? Isso. Hoje nós temos duas regras. Eu contribuo com 35 anos, independente de idade, eu aposento. Ok? Ou não contribuo os 35 anos, homem aposenta com 65, mulher com 60. Hoje, na promulgação da nova regra, homem continua se aposentando com 65 anos, a idade mínima, mulher aos 62. Porém, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Então, quem entrar no mercado de trabalho a partir da promulgação só vai se aposentar por idade. Então, somente por idade a aposentadoria. Outro assunto aqui que nós vamos tratar, também tem transições. Nós vamos explicar daqui a pouquinho as transições. Aposentadoria integral, com contribuições de 40 anos para homens e 35 anos para mulheres. Significa dizer que a partir de agora, ninguém se aposenta mais só com 35 anos de colaboração? Isso, na realidade, o que é aposentadoria integral? É você aposentar com aquele teto máximo que tem no INSS, né? Então, o cálculo hoje, para chegar lá, o homem vai ter que se aposentar com 40 anos de contribuição e a mulher com 35. Ou seja, eu tenho uma idade mínima, mas muitas vezes eu vou ter que levar em consideração um período maior de contribuição para eu poder me aposentar com o teto máximo. O teto máximo hoje é 5.834, que vai para 6.024 agora em janeiro, mas eu tenho que seguir essas regras, senão eu não consigo me aposentar com esses valores. Muito bem. 40 anos para homens, 35 para mulheres. A situação dos militares vai ser outra. Idade mínima para policiais, 55 anos para homens, 55 também para mulheres. Por que os militares, no entendimento dos legisladores, têm direito a uma idade diferenciada? Na realidade, policiais e militares ficaram com regras diferenciadas em função do risco e da atividade que eles desenvolvem. Então, eles criaram uma regra específica para este segmento. Os militares ainda têm uma outra regra que ainda vai ser implementada e votada posteriormente, além dessas que já foram implantadas na reforma da Previdência. Está aqui, então, vamos lá para a próxima informação aqui no nosso telão. Sistemas de transição. E aqui é que a coisa começa a apertar um pouquinho mais, né? Sistema de pontos. Foi estabelecido que os homens terão 96 pontos e mulheres 86 pontos na soma de anos. Como é que funciona essa regra? Essa regra é o seguinte, hoje, você se aposenta para não ser pego pelo fator previdenciário que reduz a média da sua aposentadoria, você tem que somar a sua idade com o seu tempo de contribuição. Então, pouco você tenha 50 anos e 40 anos de contribuição. Desculpe, 60 anos e 30 anos de contribuição. Então, você tem a soma de 90. Certo. Então, na hora que você for se aposentar, e se a sua aposentadoria seria R$3.000, por exemplo, você vai aposentar com 2.100, porque vai abater 30% que você não atingiu a regra do 86,96. Só que isso vai mudando ano a ano. Começou com 85,95, 86,96, anos que vem é 87,97, vai até chegar a 100. Então, isso vai aumentando gradativamente, que é justamente a regra de transição. Então, tá bom. Então, vamos chegar então a 100 nessa soma. Exatamente. Quando chegar em 100 é porque todo mundo já cumpriu a transição, né? Isso. E quem se aposentar a partir de agora e tiver homem 96 pontos, idade e tempo, e mulher 86 pontos, idade e tempo, quando ela tiver a média de aposentadoria, ela aposenta exatamente com aquela média sem abatimento. Muito bem. Vamos então para mais uma informação aqui no nosso telão. As perguntas já estão chegando aqui dos telespectadores, daqui a pouco nós vamos tentar fazer algumas. A transição nessa regra do pedágio, 50% para quem está há 2 anos para se aposentar. Professor, como é que isso funciona? Veja, vamos supor que eu tenho hoje
a condição para me aposentar, mas eu vou me aposentar, eu completo a minha condição de 100% daqui a 2 anos. Eu estou com 94, sou homem, né? Estou com 94, então eu vou precisar chegar a 96. Então faltam 2 anos, concorda? Concordo. Então eu vou ter que trabalhar mais um. Então, em vez de trabalhar 2 anos, eu vou ter que trabalhar 3 anos. Então, quem está nesse período, ele vai ter que trabalhar mais 1 ano para poder se aposentar nessa regra de transição. Tá, então seria esse o pedágio, na verdade. O pedágio que você vai cumprir. Trabalho a mais. A mais. Mais 1 ano. Mais tempo trabalhando para poder chegar ao tempo de serviço. Vamos lá. Próxima informação. Transição. Pedágio de 100%. Homens 60 anos, mulheres 57 anos, professor. Isso. Na realidade, se eu não tiver nessas idades, eu tenho que continuar esse período, tem uma tabelinha que ela vai me encaixando nessa tabela, por isso que ele fala em pedágio 100%, que eu tenho que atingir 100 pontos. E o homem tem que atingir 105 pontos. Aí tem que ver a situação de cada um para incluir nessa tabela. Tá, e cada um vai ser um caso específico. Temos mais informações? O cidadão tem que entender o seguinte, quem tiver na regra de transição sempre vai trabalhar um pouco mais para poder se aposentar e não se enquadrar 100% na nova regra. É ruim? Não. Significa que ele tem o seu direito preservado e não se enquadra 100% na nova regra. Se fosse a nova regra, você tem que trabalhar muito mais. Professor, e quanto aos descontos, a população vai ver alteração no valor do desconto de contribuição para a aposentadoria? Vai, Gelson. Na realidade, hoje nós temos 3 alíquotas, tá? 8, 9 e 11. 8% de desconto, 9% de desconto e 11% de desconto. Isso depende da sua faixa de salário. Certo. Tá? Isso agora vai para 4 alíquotas, vai de 7,5 a 14. 7,5, 9, 11 e 14, se eu não me engano, ok? Só que essas alíquotas hoje, elas são de acordo com a faixa, como se fosse uma escadinha. Certo. Então, se eu ganho aí 5 mil, a determinada faixa desconta 7,5, outra faixa desconta os 9, outras faixas desconta 11, até os 14. A média dá 11,6. Então, é como se fosse um imposto de renda. A conta não é direta, eu faço por escala. Se é serviço público, vai de 7,5% a 22%. Dependendo do salário bruto que o servidor público tem. Então, isso vai proporcionar à União uma arrecadação muito maior do que ela tem atualmente. Porém, vai proporcionar que as pessoas que ganham menos contribuam um pouquinho menos? Isso. Quem ganha até um salário mínimo vai pagar 7,5%. Então, ele teve uma redução de 0,5% na alíquota que ele paga. Isso vai sobrar um pouco mais de renda, que a gente chama de renda discricionária, para que ele possa gastar no comércio. Com o que ele quiser. Exatamente. Bom, aqui tem a mensagem de uma telespectadora do bairro São Joaquim, mulher. Deixa eu ver aqui se eu confirmar se ela é mulher, Fátima, isso mesmo. Ela diz que tem 55 anos de idade, mas só contribuiu 6 anos. Ela quer saber o que muda para ela, se ela vai ter que trabalhar mais tempo, como é que fica a situação dela? Ela vai ter que entrar numa das regras de transição e ela tem que contribuir pelo menos 15 anos para ela poder se aposentar. É o tempo mínimo de contribuição. Que é o tempo mínimo de contribuição, ok? Então, ela não consegue se aposentar sem o tempo mínimo de contribuição. Sem a idade mínima de 62 anos e sem o tempo mínimo de 15 anos ela não de contribuição, ela não consegue se aposentar. Está aí, então vai ter que contribuir por pelo menos 15 anos, tem a resposta para a telespectadora do bairro São Joaquim. Joelson, eu tenho 30 anos de serviço, 53 de idade. Eu me encaixo onde nessas regras? É a pergunta que está sendo feita aqui por uma telespectadora, ela é uma mulher. Veja, se ela tem 50 de idade e 30 de serviço, ela está na regra do 96, 86, ok? Correto. Então, ela está com 80. Então, ela vai entrar na regra de transição na tabelinha. Aí nós temos que verificar a tabelinha, quanto ela vai ter que trabalhar um pouco mais para poder se aposentar. Então, ela está com 83 na soma, né? 53 anos mais 30. Isso, está com 83. Então, provavelmente, ela vai pegar essa regra de 96, 86, porque a regra vai aumentando. A cada ano aumentando. Então, ela vai pegar essa regra, mas lá no futuro. E a regra para quem entra com pedido de aposentadoria por invalidez? É a pergunta da Jéssica. Ela está mandando a pergunta sabendo se muda alguma coisa, né, para invalidez ou não. Não, invalidez, pelo que está na regra da Previdência, ainda não mudou nada e não muda nada. Então não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver. Pode dar entrada normalmente? Normalmente, sem nenhum problema. Tá aí, então, Jéssica, está respondida a sua pergunta. Outra pergunta aqui é da Maria de Jesus. Completo 60 anos este ano e já tenho 15 anos de contribuição. Posso me aposentar ainda, segundo as regras antigas, ou terei que esperar mais 2 anos, já seguindo a nova regra de 62 anos para mulheres? É a dúvida da Maria de Jesus. Vai depender quanto ela vai completar os 60 anos, né? Porque se for promulgada até o dia 19 de novembro, ela vai pegar isso, né? A regra dos 2 anos. Ela vai ter que fazer mais 50%, não é? Então, ele trabalhar 1 ano. Teria que trabalhar 1 ano mais. A mais. Se ela completar a idade antes da promulgação,
ela já pode entrar com a idade de 60 e o tempo mínimo de contribuição de 15. Olha que detalhe interessante. Se você vai completar, no caso dela aqui, 60 anos antes dos 19 de novembro, que é a data provável da promulgação, pega a regra antiga. Exatamente. Se completar aniversário de 60 anos depois do dia 19 de novembro, já pega a nova regra. Isso vale para os homens que vão completar 65 anos, né? As mulheres 60, os homens 65. Olha exatamente. Aí. Tá aí então, hein? Vamos ficar atento à nossa data de nascimento também. Tudo é importante nesse aspecto agora, né? Se você se enquadrar antes ou depois. Joelson, eu tenho 47 anos, só tenho 8 anos de contribuição. Como é que eu fico nessa nova regra? É o paulista lá do Dirceu. Ele vai se enquadrar na proposta, não, na proposta normal, e ele vai ter que fazer aos 65 anos e ter no mínimo 20 anos de contribuição para se aposentar. Como ele está novo ainda tem muito tempo de Exatamente. trabalho. Ainda vai ter que trabalhar por mais, até os 65 anos, com certeza. Exatamente. Né? Então, até os 65 anos você trabalha normalmente. Boa tarde, tenho 48 anos e 20. O Alan do Mocambinho. 20 anos de contribuição, 48 anos de idade. Esse também vai ter que trabalhar até os 65? Vai, que ele vai entrar naquela regra de transição, que tem uma tabelinha, ele vai ter que conduzir a vida dele aí com tranquilidade. Bom, vamos ver aqui como é que fica. Ok, então, muito bem. A LOAS, Lei de Responsabilidade de Assistência Social. Na verdade, a lei é a Lei de Auxílio Social, né? Isso. Que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que a pessoa fala, né? Isso. Ou seja, a pessoa que a família tem uma renda muito baixa e aí ela não tem condições de se manter, tem algum problema de saúde, esse não teve alteração nenhuma. Quem for buscar o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, ele vai ter direito a um salário mínimo da mesma maneira. Foi o que não foi mexido pelo Senado. O Congresso Nacional queria reduzir isso a 50%. Não é? A Câmara de Deputados, até a proposta foi essa. Mas o Senado retornou uma situação normal de que as pessoas têm direito, no mínimo, a um salário mínimo. Servidores públicos estaduais, servidores públicos do estado do Piauí. Agora está tendo lá a tramitação da PEC paralela, que deve colocar para os estados a possibilidade de se enquadrar nessa regra de aposentadoria. O que é que isso significa, professor? Que essa regra também vai valer para servidores do estado? No futuro? Agora tem uma PEC que é para estados e municípios. Isso. Então, cada uma dessas entidades, ela tem, já só algumas situações específicas. Por exemplo, tem município que tem Instituto de Previdência, tem estado que tem Instituto de Previdência. Então, o estado vai fazer a opção de se encaixar ou não nas novas regras previdenciárias. Provavelmente, o Ministério da Economia deve criar alguns critérios específicos para o estado que se encaixar, ele tem alguns benefícios em função de renegociação de dívidas, questões fiscais, essa coisa toda. Então, nós vamos ver como é que isso vai acontecer. Eu, particularmente, acredito que boa parte dos estados vão se enquadrar a essa situação. Tá certo. Quero agradecer. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço aqui, Jorge. É um prazer sempre estar aqui com você. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Cláudio, rapaz, sempre tirando as nossas dúvidas em relação a questões tributárias e coisas importantes aí. Fica de olho na tua aposentadoria, meu irmão.